Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Hoje, num ambiente um pouco diferente, estou viajando, fazendo um curso, mas não poderia deixar de fazer a gravação do nosso Café com Bíblia e eu quero, mais uma vez com você, te dar as boas-vindas a este vídeo e já te encaminhar para aquilo que é o nosso propósito nesta manhã. Abra sua Bíblia no capítulo 12 da Epístola de Paulo aos Romanos, e os versículos são os versículos 11 até o 14, que diz assim: No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Meu irmão e minha irmã, estamos mais uma vez diante do ensino de Paulo ou das recomendações de Paulo para a prática de certas virtudes que talvez antes não faziam parte da nossa vida, mas agora numa vida de fé, numa vida de esperança, numa vida empenhada em servir ao Senhor Jesus, nós devemos ter essas ações, esses sentimentos e transformá-los em práticas diárias. Paulo então nos convida agora do versículo 11 até o versículo 14 a sermos zelosos no serviço ao Senhor e não remissos, ou seja, não encolhermos as nossas mãos quando viermos a realizar algum serviço na casa de Deus. Ele nos ensina a sermos fervorosos no Espírito, e ser fervoroso, meu irmão, minha irmã, não é gritar, não é falar alto, não é dar aquele aleluia alto. Ser fervoroso é ser uma pessoa temente ao Senhor, é ser uma pessoa que anda constantemente na presença de Deus, uma pessoa que tem intimidade com o Senhor, uma pessoa que está sensível à voz do Espírito. E isso é ser uma pessoa fervorosa. Isso é o significado de uma pessoa que tem um fervor na presença de Deus. O seu coração queima quando ela está na presença de Deus, o seu coração pulsa quando ela lê as Escrituras, ela ama a palavra de Deus e ela ama ouvir a voz do Espírito na sua vida. Não só isso, ele diz para nós nos alegrarmos na esperança, termos paciência nas tribulações e sermos perseverantes em nossas orações. Paulo nos ensina aqui a termos uma vida cristã, ainda que passando por tribulações, ainda que passando por momentos não tão bons assim em nossas vidas, por momentos que talvez nos tragam desânimo, nos tragam tristeza, nos tragam um sentimento talvez de derrota, ou até mesmo, em alguns casos, depressão, ansiedade. Paulo nos ensina a sempre estarmos alegres na presença do Senhor, a sempre termos no nosso coração um motivo de esperança, sempre aguardando e esperando a resposta de Deus, e isso através das nossas orações e súplicas, isso através de perseverar em oração. Não só isso, ele diz aqui ainda: compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. Ou seja, se você sabe que o irmão está passando por dificuldades, por necessidades, ajude. Se você puder ajudar, ajude. Compartilhe com ele a bênção que você tem recebido do Senhor. Ofereça a ele a sua mão, ofereça a ele a sua ajuda, ofereça a ele, ainda que você não tenha algo material para dar, mas esteja em oração com ele, ajude-o, renovando no coração dele a esperança, a fé e a certeza de que essa tempestade, esse temporal, essa ventania, essa tribulação vai passar. E logo, logo todas as coisas estarão restabelecidas e o irmão voltará a sorrir, a estar alegre diante do Senhor. E ele termina essa parte dessa que chamamos de perícope, dessa pequena parte da sua carta sobre as virtudes. Ele termina dizendo: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Difícil, né, meus irmãos? Sermos alcançados pelo mal alheio, sermos perseguidos por pessoas, mas ainda assim nossas orações, nós rogarmos a Deus para que Ele abençoe, para que Ele guarde, para que Ele converta, para que Ele regenere, para que Ele transforme a vida
desta pessoa. Mas esse é o nosso chamado na vida cristã. Um chamado de oração, um chamado de perseverança, um chamado de esperança, um chamado de alegria, um chamado de hospitalidade, um chamado de perdão. Esse é o nosso chamado, meus irmãos. E Paulo aqui nos ensina algumas dessas virtudes espirituais, mas também virtudes que devem estar no nosso coração para que nós venhamos a viver uma boa vida na presença do Senhor Jesus. Senhor, obrigado por Tua palavra, ela nos ensina, nos disciplina, nos exorta, ela nos aponta a direção, o caminho que devemos seguir. Obrigado porque o apóstolo Paulo, através destas recomendações, ensinou a igreja em Roma e tem nos ensinado hoje, no século XXI, a vivermos e praticarmos, Senhor, essas virtudes que estão aqui estabelecidas nesta palavra. Abençoe o dia do meu irmão e o dia da minha irmã, seja com eles, Senhor, e que eles se lembrem desta palavra, eles se recordem desta palavra, tragam à memória, Senhor, a Tua palavra, para que eles possam andar de forma virtuosa. É o que eu te peço e assim oro abençoando a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.